Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai nos questionar, te questionar, me questionar quem é que manda no bolsonarismo atualmente. Já temos uma pessoa, teremos, o que ela tem que fazer? Lembrando que a transferência de voto não é uma coisa simples. Milhares de políticos já tentaram, alguns conseguiram, outros não. O Lula conseguiu uma vez, não conseguiu outra. Então tudo isso vai muito do ambiente, mas existe técnica. E eu vou te mostrar o que os políticos tentam fazer e que o bolsonarismo vai tentar fazer. Então não deixe de se inscrever e que estamos crescendo, dá o like, deixa tudo isso que eu sempre esqueço e vamos lá, roda a vinheta. Então vamos lá. A gente vai colocar nosso vídeo hoje em cima de uma teoria que chama relacionamento parasocial. Isso não é de hoje, essa teoria não é de agora, isso aí nasceu lá em 1950, junto com a teoria das redes sociais, que nem se imaginava em ter TikTok, Instagram, muito menos internet nessa época. O que é essa teoria? Essa teoria explica por que as pessoas gostam de ídolos. Porque elas se acham próximo de pessoas, de artistas, de cantores, de pilotos de Fórmula 1, de políticos, de reis, de rainhas, ao longo desse nosso mundão afora e nesses 2000 anos de cristianismo. Por que isso aconteceu, acontece e vai continuar acontecendo ainda mais? As pessoas, elas gostam de ídolos porque elas se veem neles, elas gostam da música, elas gostam da ideia, elas gostam do que fizeram, do que prometem, do que vão fazer. Um piloto, do que fez, do que passou. Então ela se identifica, mesmo que esses ídolos não tenham a menor ideia que você, eu ou qualquer pessoa existam. E isso é normal. Com as redes sociais, com o TikTok, Instagram, a vida dos nossos ídolos nos transformou mais próximo. Então eu sei que horas ele acorda, eu sei o que ele come, eu sei quando ele tá triste, eu sei quando ele tá feliz. E ele alimenta isso diariamente e eu me sinto bem. Porque mostra pra mim que ele é uma pessoa que nem eu. Tem dias que eu não tô bem, tem dias que você não tá bem, tem dias que a gente não gosta de comer, tem dias que a gente tá triste. E isso é normal. E isso nos trouxe mais perto dos nossos ídolos. Então a gente vai trazer isso pro bolsonarismo. O Bolsonaro soube muito bem utilizar as redes para transmitir a ideia dele, para transmitir a vida dele. E isso trouxe um arregimento de pessoas para ele. Pelas ideias, pela proximidade que a rede nos mostra e que a rede entrega. E isso teve estratégia, porque eram lives constantes, eram lives marcadas, eram palavras ao povo sempre. E isso alimentou a bolha e deixou ela forte e grande como ela é hoje. Então, com a saída do Bolsonaro das redes sociais, a tendência é que a bolha tome dois caminhos, que é o caminho dela rachar. Como seria ela rachar? Uma parte iria para uma outra pessoa de direita, uma outra ideia, e uma outra parte ficaria no bolsonarismo. Primeiro a gente vai falar da parte que fica no bolsonarismo, tá? Porque essa bolha tem a tendência a rachar. A galera que ficar no bolsonarismo, ele vai se transformar numa rede muito fechada através dos aplicativos de mensagens privadas. Instagram privado, WhatsApp, Messenger, ICQ, Telegram, sei lá, o aplicativo que for usado da moda ou que for criado novo para isso. Então essa galera, ela vai se transformar numa rede densa, muito densa, porém com poucas pessoas dentro, mas muito unida. E dentro dessa rede irão surgir algumas coisas para manter a ideia do bolsonarismo ativo. Uma é pessoas que não concordam, não são tão radicais entrem. Então, quem é bem radical, o bolsonarismo radical defende tudo, que ele defendeu, até mais radical que o próprio Bolsonaro, vai ficar dentro dessa rede. E a outra é que vão pegar discursos antigos, às vezes vão inventar fake news de cartas, de mensagens de Bolsonaro, para manter essa galera unida, tá? A galera que for dissidente disso, que for para uma outra vertente, elas vão procurar uma pessoa que mais ou menos represente Bolsonaro. Como? Uma pessoa que tenha um discurso que elas gostem
que o Bolsonaro fazia, um discurso mais radical, um discurso mais duro. Elas vão buscar o ritual mesmo de serem municiadas com informações, com lives, enfim, com tudo que o Bolsonaro já fazia, o ritual dele, das igrejas, o discurso messiânico. Essa galera vai procurar alguém desse modo e aí o bolsonarismo rachou, tá? Esses dois lados do que pode acontecer. Mas vamos supor que o bolsonarismo não rache e nem se agrupe em focos muito radicais. Que realmente o bolsonarismo, como instituição, queira passar o manto do Bolsonaro para alguém. É possível? É possível. Tem como fazer? Tem como fazer e não é fácil. E não é simples, afinal de contas, vai ter que achar alguém muito compatível. Primeiro, o estilo de gravar, o estilo de falar, o estilo de comunicar as ideias simples ao ponto de qualquer pessoa entender e ao mesmo tempo que atraia mais adeptos. E tem que ser um discurso radical lacrador. Não tem outro jeito, não adianta colocar uma pessoa técnica que vai querer explicar tintim por tintim as coisas, que não vai conseguir substituir. Moral. Esse é um ponto difícil de entender e até mesmo de identificar, porque a moral vai ser o que as pessoas desse grupo vão enxergar nesse novo candidato que terá o bastão passado pelo clã Bolsonaro ou pelo próprio Bolsonaro. E essa moral tem que bater com as do Bolsonaro e do bolsonarismo. Essa moral, de repente, vai ter que ser até mais radical do que a do Bolsonaro, porque vai ter que atrair mais a atenção. Então tem que ser uma pessoa que está disposta a apostar tudo e ganhar as eleições. Não pode ser uma pessoa que queira ficar em cima do muro. Tem que ser uma pessoa que quebre com toda a estrutura do poder judiciário, que critique dia e noite o que aconteceu com o Bolsonaro, que critique e que crie a narrativa de perseguição, e isso dia e noite. E a verdade é que hoje essa moral não está muito ligada ao que pensa de país. Quais são os projetos dela para o país? Por que ela tem que ser presidente e outra pessoa não? Isso não está muito na moral hoje. Provavelmente nas eleições mais para frente pode ser que aconteça. E tudo isso com muita estratégia. Tudo isso com muita calma. Tudo isso pensado. Porque lembra como o Bolsonaro sempre estava dando entrevista? Como ele sempre tinha suas lives marcadas quando era presidente? Toda semana, independente do que acontecesse, independente se era feriado, se não era, estava Bolsonaro nas suas lives alimentando a sua bolha. Bom, isso é estratégia. E aí a gente vai passar por alguns possíveis candidatos que podem aparecer e que estão se despontando. Vamos lá. Eduardo, nas mensagens vazadas pela Polícia Federal, demonstra que quer sim disputar a eleição contra o Lula. E disse que vai ganhar e que sabe que vai ganhar, enfim. Bom, Eduardo, ele tem a parte principal, que é o aval do pai, né? Se ele for ele, então o pai vai dar o aval pra ele. O problema do Eduardo é que ele já nem tá mais no Brasil. E o negócio dos Estados Unidos pegou mal pra uma área da direita. Uma galera da direita não curtiu que Eduardo seja defensor dos Estados Unidos. Então a bandeira do patriotismo caiu. E a bandeira do preso bom é preso encarcerado a qualquer custo, sem piedade, também caiu com a anistia, porque afinal de contas foram condenados e estão lutando pelo enfraquecimento das penas. Então, bom, o povo não é burro. Se cometeu crime, tem vídeo e agora quer reduzir a pena, já não é uma bandeira do bolsonarismo. Preso bom é preso encarcerado, é outra coisa. Então Eduardo não carrega esses requisitos, mas é uma proposta, fala que nem um pai, tem muito discurso parecido, é radical, até mesmo em momentos que não precisa, e até um pouco mais radical do que o pai. A Michelle não tem despontado no âmbito nacional,
O seu discurso não se parece com o Bolsonaro, é mais um discurso de mãe, de vítima, mais um discurso como se o marido foi preso. Então, um discurso dessa galera, né? Um discurso mais família, um discurso mais consequências da prisão, um discurso que é difícil, é um discurso que pega, mas é um discurso que toda mãe, de todo preso, toda esposa de todo preso tem, independente se ele foi condenado certo, se foi condenado errado, independente do crime que ele cometeu, esse é o discurso que as mães e esposas de condenados têm. Então não me parece que é um discurso que ainda está alinhado com o bolsonarismo raiz, que é mais radical, que é mais atacante. E aí temos o Tarcísio. O Tarcísio, ele é o player desse jogo que claramente quer o espólio de Bolsonaro. E eu vou te explicar o porquê. Ele não é da família, então ele precisa do aval direto do Bolsonaro ou do bolsonarismo. O discurso dele não estava sendo radical, ao extremo do gosto do bolsonarista raiz, do núcleo mais duro do bolsonarismo. Porém, na última aparição pública, em mais um ritual que vai se manter ao longo do período eleitoral até o final das eleições, que é a constante chamado às ruas na Paulista, em todo o país, para se fazer uma missa, um culto ao vivo para cultuar Bolsonaro. Tarcísio, nesse último 7 de setembro, ele fez um discurso duro contra o STF e sumiu. Depois ele fez mais um discurso duro contra o STF, dizendo que não confia na justiça e sumiu. O que isso significa? E lógico, lutando pela anistia a qualquer custo, né, em Brasília. Tarcísio, ele tá tentando adaptar o discurso dele, que nunca foi um discurso radical, era um discurso mais imaturo do que radical. Mas agora ele tá se adaptando a um discurso radical para ver se encaixa no bolsonarismo, para ver se a bolha bolsonarista compra esse seu discurso e contando com o aval do Bolsonaro. Porque se Bolsonaro não der o aval, a tomada do espólio bolsonarista é muito difícil. Praticamente hoje, do jeito que as bolhas estão, impossível. Então Bolsonaro vai ter que dar esse aval pro Tarcísio e ele está se colocando como tal, tanto que Tarcísio não se pronunciou em nenhum momento contra os Estados Unidos, apesar do estado de São Paulo ser o mais afetado. Tarcísio está correndo em Brasília dioturnamente para a anistia, então Tarcísio também já não acredita muito na punição das leis, porque afinal de contas as pessoas que foram condenadas, ele está lá pedindo anistia. Então, para você ver, não é um candidato que está lidando com a situação a seu bel prazer. Não, ele está tendo um método. Ele está tentando se inserir mais profundamente no bolsonarismo, com discursos fortes, e ele some. Aí esse trecho do discurso viraliza nos WhatsApps bolsonaristas. Aí ele vai lá dar mais um discurso forte contra o STF. Isso aí viraliza. Então ele tá com doses homeopáticas tentando se colocar na mesma moral de Bolsonaro para no futuro poder disputar a eleição com o aval de Bolsonaro. Mas também pode ser que apareça um novo player do mercado, um novo player da política que leve tudo isso à água abaixo. Porque o bolsonarismo ele tá muito volátil e o bolsonarismo tá precisando de um novo líder. Enquanto o bolsonarismo não colocar um líder novo, claro, que a sua bolha possa olhar e falar, tá, esse é o cara, então tá tranquilo, temos previsibilidade, temos que trabalhar por esse cara para vencer o bem contra o mal, a guerra santa que eles estão travando na política, que eu já disse aqui milhares de vezes que é perigoso. Então, enquanto o bolsonarismo demorar a colocar alguém no lugar de Bolsonaro, a tendência é que a sua força vá sendo exaurida até ficar só o núcleo mais duro, os mais radicais, que vão se comunicar apenas por mensagens privadas, até que surja uma pessoa que salve o bolsonarismo. E nisso pode surgir outros candidatos que os dissidentes do bolsonarismo se relacionem e que criem outra relação parasocial com essa pessoa
e aí o bolsonarismo perde força e vai ficar só no radicalismo. Então essa é a ideia de quem é que manda e como é que eles vão conseguir colocar outra pessoa no poder. Vai ser difícil? É muito difícil transferir voto, tá? No Brasil e no mundo é difícil transferir voto, justamente porque eu já falei. É difícil você achar uma pessoa que vá até o limite que o outro ia, que pense exatamente igual. E ainda mais nesse tempo de polarização, tem que ter alguma coisa que saia fora da caixinha, alguma coisa que beire quase o crime na fala para ter repercussão. Então, tá difícil. E cada vez mais que passa o tempo, as pesquisas já mostram que o Bolsonaro não é mais aquele colosso de votos e as pessoas já estão migrando para outros candidatos. Ou pelo menos estão tentando achar. Só que, como eu disse, como já estão acostumadas com um discurso radical, é difícil achar outro candidato que fale a mesma língua. Porque o STF já deu o seu recado. Se você atacar a democracia, se você tentar corroer o Estado democrático de direito com mentiras ou fake news, isso será julgado no futuro. Ou se faz a política com as regras corretas, ou não se faz política. Então vai ser difícil achar um cara para colocar agora no lugar de Bolsonaro. Na eleição vamos ter que escolher, mas agora, com um discurso radical e com o aval do clã, não vai surgir. E isso vai diminuir e muito a força aparente do bolsonarismo. Eles vão ficar nas sombras, nas redes privadas, se alimentando de vídeos antigos e de fake news. Para quando chegar o momento, aí sim, o candidato novo, apoiado por Jair Messias Bolsonaro, irá surgir com uma força não explicável. E aí, você vai voltar nesse vídeo e vai falar: é isso mesmo que aconteceu. Muito obrigado e valeu!